A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Capítulo 19, verso 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 21. Eu dei o título dessa mensagem de sem retorno. Sinceramente, eu oro para Deus para que você saia daqui, depois dessa palavra, dessa mensagem, e que você tome uma decisão mesmo. A gente vai falar nesse momento da vida da igreja. Vai ter a escolinha, né? Não? Primeiro Reis 19, 21, palavra santa do Deus Altíssimo diz assim: Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Pai, te damos graças, te agradecemos. Fala aos nossos corações, que essa mensagem não possa ser uma mensagem que atrapalhe a vida dos teus irmãos, que possa haver aí um tempo hábil de compreensão e que possa haver também, Senhor, uma perspectiva de atenção total nessa palavra, a fim de que possamos realmente entender que tipo de vontade e espírito paira sobre a nossa vida em relação à nossa caminhada de fé ministerial. Então, Senhor, toma as nossas vidas, nos abençoa, nos guarda, nos protege, edifica-nos, glorifica teu nome nessa hora. Que o Senhor possa falar demais aos nossos corações, para que possamos, em nome de Cristo, sairmos daqui diferente da maneira que entramos, que possamos entender a sua vontade, que possamos tomar a verdadeira decisão, Pai, não pautada em coisas que de repente podemos ver com os nossos olhos carnais, não pautada na nossa vontade carnal, mas sim, Senhor, pela tua vontade. Pai, eu seja totalmente livre, que a meu egocentrismo, a minha vida seja totalmente esvaziada do meu eu, para que o seu nome possa ser edificado. Então me usa como instrumento nessa coisa. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém, podemos assentar. Você não precisa me dizer, mas quantos de nós nasceram em berço evangélico? Quantos
Evangelho? Quantos de nós nasceu num lugar, dentro de uma casa, onde a família que nos criou, aquela que Deus permitiu que nascêssemos, era evangélica? A palavra de vida nos conta a história de um Deus que, por sua infinita misericórdia, Ele ama a sua criação, Ele ama a mim, ama você, Ele ama a criação dele, que é o homem. Esse Deus, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se pudéssemos resumir a palavra de vida, quem diz sou eu, é que ela é uma carta de amor de Deus para a sua criação. É a carta de amor de Deus Criador para a sua criatura. Esse Deus, Ele não é apenas Criador, mas Ele é um Deus Salvador, é um Deus Consolador. A origem e a essência da origem desse Deus que escreve essa carta de amor para esse povo é o amor, é amar. Por conta da transgressão do homem, que procurou e promoveu o pecado, esse Deus, em sua essência, ele ficou colocado no segundo plano. Ele ficou colocado à margem. Deus foi colocado pela sua criação, o Criador, à margem do plano do homem. Mas Deus, Ele sempre, em todo tempo, Ele procurou estar perto do homem, e principalmente do povo que Ele escolheu para ser seu. A promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa real. Acontece que Deus, quando foi colocado distante do homem, por conta do pecado capital, e após a sua promessa de constituir o povo, a partir de um homem de nome Abraão, Ele teve que usar mensageiros seus na terra. Ele teve que usar profetas seus na terra. Após a vida do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, com a sua entrega, com a ressurreição, com a sua ascendência, esse Deus Criador que se fez carne, graças a Deus, Ele agora habita em nós com o seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, graças a Deus por conta disso. Mas antes da vinda de Jesus, haviam essas pessoas, mensageiros de Deus, os profetas, que eram constituídos por Deus para entregar a sua mensagem, a fim de que o povo andasse na retidão e na santidade. Porque Deus, Ele procura homens retos e homens santos. Pois bem, eu quero nessa noite falar um pouco sobre a vida de um profeta de Deus, um homem chamado Eliseu. Eliseu significa Deus da salvação. Ele era filho de Safate, de Abel Meolá, lá no Vale do Jordão, onde ele nasceu, onde ele morava. Sua família possivelmente tinha recursos, tinha uma condição financeira boa. Ele foi profeta do Reino do Norte, na época em que a monarquia israelita era dividida. Ele foi contemporâneo dos reis Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Joacás e Jeoás. Foi influente não só no palácio de Israel, mas também em outros reinos, como em Judá, no Reino do Sul, na época do reinado de Josafá. Esse período de tempo abrangeu aproximadamente 50 anos da história de Israel. E esse homem foi profeta durante esse tempo. A narrativa acerca do ministério do profeta Eliseu está registrada justamente no livro que lemos, no livro de Reis, 1 Reis 19, 2 Reis 2 e 13. Eliseu também agiu como um líder nas escolas de profetas, seguindo lá a tradição de Samuel. Eliseu, ele foi auxiliar. E não apenas auxiliar, ele foi o sucessor do profeta Elias também. Eliseu, ele foi o servo pessoal do profeta Elias, antes de Elias ter sido levado ao céu. Na primeira atuação que temos, na primeira descrição de uma atuação pública de Eliseu, após a sua consagração ao ministério profético, ele é lembrado como auxiliar de Elias. Segundo Reis 3:11 diz assim: Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Nessa ocasião, Eliseu, já praticando o seu ministério, prediz a vitória dos exércitos de Israel, Judá e Edom contra Moabe. Pois bem, Eliseu foi o profeta que sucedeu o profeta Elias, a quem ele acompanhava o tempo
Imagina esse homem andava diuturnamente para auxiliar um homem de Deus, o profeta de Deus. Eu acho isso um privilégio. Eu considero um privilégio. Eliseu teve o privilégio de acompanhar Elias. Eu fico imaginando as noites em claro que eles deviam conversar sobre Deus. O que ele devia ouvir de Elias, sobre o que Elias sabia de Deus, sobre as experiências de Elias com Deus, sobre como é andar com Deus, tendo Deus como seu suporte, alicerce e baluarte. Acordar com o homem de Deus, andar com o homem de Deus. Um privilégio. Até que ao passarem alguns anos juntos, acompanhados um do outro, e próximo de quando o Senhor estava para tomar eles ao céu como redemoinho, Eliseu, como de costume, resolve então acompanhar. Eliseu resolve então acompanhar, e nesse período pré-arrebatamento de Elias, Eliseu acompanhou seu mestre de Gilgal até Betel, depois foi para Jericó, depois para o Jordão, caminhando juntos, lado a lado. Elias, Eliseu e 50 profetas, ou melhor, 50 discípulos dos profetas. E esses 50 homens, eles tentavam dissuadir de qualquer maneira Eliseu de seguir Elias. Mas Eliseu ele foi persistente, ele queria andar com o homem de Deus. Ele queria ter todo o tempo dele com o homem de Deus. Chega então um determinado momento dessa caminhada do pré-arrebatamento de Elias, que ele chega numa margem do Rio Jordão, e Elias então necessita atravessar para outra margem do rio, e aí o que Elias faz? Lança sua capa sobre o Jordão. O Jordão então é aberto, então Elias passa, e Eliseu vai atrás. Eliseu vai para o outro lado da margem do Rio Jordão junto com Elias, e percebendo que Eliseu não ia deixar, Elias pergunta a Eliseu o que ele queria, antes de ele ser formado por Deus, porque Elias sabia para onde ele estava indo. Ele estava indo para um lugar onde Deus ia tomar ele, ia tomar a vida dele, e ele já queria, não só como 50 discípulos, ia falar para Eliseu, fica aqui, Eliseu espera um pouquinho, Eliseu não, Eliseu acompanhou. O prazer de Eliseu era estar com o homem de Deus. O prazer de Eliseu era acompanhar o homem de Deus. Depois de vários anos, acompanhando, acordando, dormindo, andando, acompanhando, comendo, bebendo com o homem de Deus. Não ia ser agora que esse homem ia deixar. Ele queria ir até o final do Eliseu. Ele queria saber o que ia acontecer com Eliseu. Ele queria participar das experiências que Elias tinha. Eliseu queria participar das experiências que Elias tinha. Então, nessa pergunta que Elias faz a Eliseu então pega a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Ele não queria fazer, como algumas pessoas falam, o dobro de milagres de Elias. Ele não queria fazer isso. Ele queria ter o dobro do poder espiritual de Elias. É diferente. Ele não queria poder produzir mais milagres. A intenção não era essa. Ele queria ter o dobro da porção espiritual que Elias tinha. Tem gente que prega por aí que ele estava desejando que lhe fosse concedido o privilégio de ser o principal sucessor de Elias como profeta de Israel. Deuteronômio 21:17 diz assim: pelo contrário, deve reconhecer o primogênito, o filho da mulher, que ele não ama, dando-lhe dobrada a porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Assim como o filho mais velho herdava dupla porção da propriedade do pai, Eliseu queria o poder divino para cumprir sua nova missão com líderes de toda a nação. Eliseu sabia que depois que Elias fosse levado, era ele que ia tomar agora a missão de Elias na terra. Era ele que ia ser boca de Deus, não só para as pessoas, mas para os reis, para os povos. Ele ia ser a boca, o ouvido,
Não? Você não consegue enxergar? Não? Você não está vendo um exército? Não? Não, não estou vendo, não. Olha bem. Até que o moço olha e fala: esse exército é bom. Ele sabia que ia ficar no lugar de Elias, era um pedido legítimo, que refletia o propósito soberano de Deus, que antes mesmo de Eliseu ter sido encontrado por Elias, já tinha escolhido ele como profeta no lugar do próprio Elias. Não foi Elias que escolheu Eliseu, foi Deus que escolheu Eliseu. Eliseu não pediu para fazer o dobro de milagres que Elias produziu. Quando Elias lhe respondeu que dura coisa ter visto, ele se referia ao fato de que cabia somente a Deus atender ou não o pedido de Eliseu. Eliseu estava pedindo para a pessoa errada. Eliseu estava pedindo para Elias. E ele queria pedir para Deus. Elias então disse a Eliseu que ele teria isso se o visse quando fosse arrebatado. Parecia que havia uma certeza no coração de Eliseu. E eles continuaram andando até que um carro de fogo, assim como a autoridade de Deus, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias sobe ao céu através do redemoinho. Quando Eliseu viu, ele gritou: meu pai, tu és como os carros dos cavaleiros de Israel. E veja bem, essa mesma expressão ela foi utilizada pelo rei Jeoás ao se referir a Eliseu no final do seu ministério profético. No final do ministério profético de Eliseu, essa exclamação ela denota o tipo de respeito usado por uma pessoa de autoridade religiosa. Ela também o reconhecimento por parte de Eliseu de que Elias havia sido uma verdadeira fortaleza espiritual em Israel em dias de grande apostasia. Não pense que a vida de Elias foi mais igual do que ele era profeta de Deus, não. Foi ele que chegou e falou para Jezabel e para Acabe: por causa disso, não vai chover mais em Israel. E Deus fala: vai lá, Querite, fica lá 3 anos e meio, secou. Depois vai lá, vai fazer uma vai Sareta. Você sabe qual era a distância do Querite até Sareta? 200 quilômetros, debaixo do sol. E o homem foi andando até lá, com fome, com sede, com tudo. Não foi fácil. Naquele momento único do arrebatamento de Elias, quando Eliseu já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgas dela no meio. Depois ele pega a capa de Elias, que tinha caído, e ele volta para a margem do Jordão. Chegando na margem do Jordão, depois daquela visão extraordinária do arrebatamento de Elias, Eliseu, como tinha feito Elias, ele feriu as águas e elas se dividiram. Eliseu passou, os profetas e discípulos, os profetas viram tudo, reconheceram a autoridade de Eliseu como profeta da nação, e imediatamente após Elias ter sido levado ao céu, o ministério de Eliseu, como sendo a continuidade do ministério de Elias, ficou atestado por meio de milagres. Eliseu ele permaneceu como servo de Elias até o dia do translado desse homem. Até o dia que Deus chamou Elias para si, Eliseu permaneceu com ele. Certo é que a unção de Elias repousou sobre Eliseu e eles nunca mais se viram. Eliseu, no seu período ministerial, ele teve uma notável participação política. Houve guerra na Síria e Israel, você depois deu uma olhada lá no 2 Reis 6. Ele avisou o rei de Israel sobre o acampamento inimigo por várias vezes, livrando a nação de um desastre. Perturbou o rei inimigo isso, que pensou haver um espião no meio, mas não era. Era Eliseu que já sabia as coisas antes de acontecerem e avisava ao rei. Então, olha, os sírios estão vindo por esse lado, os sírios estão vindo por aquele lado. Até que o rei Sírio falou: olha, deve estar acontecendo alguma coisa, tem algum espião, alguém está falando, algum de nós está falando algumas coisas. Para o rei de Israel, mas não era Eliseu. Aí o rei Sírio, ele fica sabendo da existência do profeta,
no registro do profeta Eliseu, a gente percebe uma diversificação bem interessante com relação à sua atuação, indo desde o contato com uma viúva endividada até homens poderosos monarcas. Eliseu ele conseguia flutuar na sociedade, tanto na alta classe quanto na baixa classe. Ele conseguia andar tanto no palácio, como em casebres, como nas ruas. Mas o que chama mais a atenção do ministério do profeta Eliseu foi como ele ficou conhecido pelos grandes milagres que ocorreram através dele. Eu não sei se você sabe ou parou para ver, mas com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio do seu ministério como Eliseu. Na palavra de vida, a pessoa que mais produziu milagres registrados na palavra depois de Jesus foi Eliseu. 14 milagres, a cura de um comandante do exército sírio, de Naamã, recuperou o machado do exército terrível no rio, fez esse machado flutuar, proveu alimento de forma milagrosa na turma dos profetas, até depois morto, quando lançaram ele numa sepultura de um morto, este ao tocar em seus ossos ressuscitou. Eliseu foi um verdadeiro homem de Deus. Eliseu honrou sua condição de profeta, honrou a sua condição de escolhido por Deus, porque foi o próprio Deus quem escolheu Eliseu para suceder Elias. Preste atenção, 1 Reis 19, 15 e 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 15 e verso 16, está escrito: o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Verso 16 de 1 Reis, capítulo 19. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E o complemento do verso 16 diz assim: e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta e soberano. Deus dá uma ordem expressa, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 16, parte B, uma ordem expressa a Elias, para que chamasse Eliseu, e ele especifica, filho de Safate, para não haver nenhum outro Eliseu, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Foi Deus quem mandou ele chamar Eliseu. São falas de Deus para Elias. Realmente Eliseu foi um homem separado por Deus. Eliseu foi um homem tremendo. Um homem que foi separado por Deus e que confirmou a expectativa de Deus na sua vida ministerial. Porque às vezes a pessoa é separada por Deus, mas ela não confirma a expectativa de Deus na sua vida ministerial. Possivelmente as barreiras que poderiam impedir seu ministério, elas foram totalmente quebradas pela sua fé, pelo seu desejo de ter uma vida com Deus. Falando assim, parece fácil, né? Numa noite como essa, dentro de um lugar onde a gente tem um determinado conforto, falar da vida desse homem parece que é fácil, é só ter fé, desejo de uma vida com Deus. Você não entende, tenho certeza que você também entende. Mas o que falamos de Eliseu, de servir em sua vida, ficou quase que restrita depois do chamado de Elias e sua preparação junto a este profeta. Parece fácil, mas Eliseu teve que tomar uma atitude que modificou inteiramente a sua vida, para que ele pudesse viver o que Deus tinha reservado para ele. Quando Elias recebe a ordem de Deus para ungir Eliseu, ele vai ao encontro desse homem. Ele encontra Eliseu. Eliseu, sabe o que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava arando a terra com 12 paredes de boi, estava conduzindo a 12ª parede. Então Elias foi, alcançou e lançou sua capa sobre ele.
Quero fazer aqui uma ressalva. Embora a capa de Elias fosse sim uma parte do seu vestuário, ele não tinha apenas esse significado. Eliseu não foi chamado através da unção do azeite, como os dias de Israel receberam, mas foi uma ordenação que Elias jogou sobre ele a capa profética. A capa que Elias carregava significava a autoridade de Deus sobre a sua vida e era reconhecida pelo povo de Israel. E essa capa, foi essa capa que fez ferir o Rio Jordão, ela era carregada de poder e de unção. Era um instrumento que ele tinha nas mãos. Assim como a ideia teve cajado. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ele demonstra com esse ato que naquele momento Deus estava separando Eliseu do seu chamado. Eu penso que de repente Eliseu almejava ser tocado pela capa de Elias, porque ele não estranhou o que aconteceu com ele, na leitura que você pode fazer. Certo é que Eliseu, ele deixou os bois e correu atrás de Elias. Mas antes, ele pede algo legítimo, pede para se despedir do seu pai, da sua mãe, possivelmente devia ser jovem Eliseu, para pedir para se despedir do seu pai e da sua mãe. Elias concorda, é um desejo legítimo, mas o mais importante que ele fez, e é justamente o que lemos no texto central da mensagem, é o que a gente leu no texto central. 1 Reis 19, 21. Tem como colocar aí, por favor? 1 Reis 19, 21. Amém? 1 Reis 19, 21. Diz assim: Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então, se levantou, seguiu Elias e o serviu. A igreja de Cristo, a igreja do nosso Deus, ela é feita de pessoas falhas, que às vezes são colocadas em situações de liderança, de trabalho. É feita de pessoas assim como eu e como você, pecadoras pela nossa própria natureza original, pessoas às vezes teimosas, às vezes pessoas que têm temperamento diverso. Às vezes pessoas que têm algum tipo de problema que as impede de repente poder viver o melhor de Deus. Essa semana foi uma semana meio conturbada para mim. Eu lidei com várias pessoas, desde líderes, trabalhadores, né? Conversando sempre sobre ministério. Semana muito agitada que passou por mim. Falei de muita gente, muitas pessoas, pastores, diáconos, ministros, juntos. Falei com desviado, falei com não cristão, gente diversa. Mas havia algo na conversa, nas atitudes das pessoas que são cristãs, que parecia comum entre elas. Algo que havia até comum. O temor de andar com aquilo que Deus colocou na vida dessas pessoas. Essas pessoas diversas, de lugares diversos, gêneros diversos, igrejas diversas, denominações diversas, as cristãs elas tinham a mesma dificuldade, o mesmo problema, de caminhar com aquilo que Deus colocou na vida dessas pessoas. Não é que eu estou falando de gente que trabalha na casa do Senhor, que lidera a casa do Senhor, gente às vezes até que lidera até pastor,
Essas pessoas têm dificuldade, temor de caminhar. O relato de Eliseu nos mostra que foi um homem de Deus. E num determinado momento da vida dele, ele foi fazer uma escolha. E ele escolheu viver algo novo com Deus. Ele teve que tomar uma atitude que, para grande parte das pessoas no mundo, às vezes no nosso seio familiar, parece ser um imenso problema. Renunciar aos bens materiais, profissionais, seculares. Parece que isso aí nos dá uma nítida sensação que a gente precisa aprender mais e mais sobre a vida desse homem. E nos dispomos a caminhar com Deus no serviço da obra de Deus na terra. É um caminho sem retorno. Esse retorno ele só pode ser criado se aquele que foi chamado a resolver criar esse retorno. Porque no caminho da vida cristã, na fé ministerial, esse retorno só há se eu ou você ou qualquer um que tenha sido chamado quiser fazer esse retorno. Mas para Deus é um caminho sem volta. Deus falou para ele, vai lá e chama Eliseu. Ele vai ficar no seu lugar. Ele não perguntou para ele, o que você acha de Eliseu? Eliseu é casado? Eliseu não é casado? Eliseu tem problema? Eliseu não tem problema? Eliseu é novo? Eliseu é velho? O que você acha? Não, Deus é uma ordem. Elias, vai lá. Eliseu era um homem, um jovem solteiro, devia ser uma pessoa cheia de ideais, cheia de vigor, estava trabalhando, ajudava seu pai, possivelmente um abastado fazendeiro na terra com juntas de boi, e ele lavava lá a terra. Um líder, um incentivador, colocava a produção agrícola de seu pai para funcionar. Presta atenção numa coisa, Deus não chama preguiçoso. Deus nunca chama preguiçoso. Quando ele chama preguiçoso, quem joga, ele ainda dá uma oportunidade. Mas quando ele chamou Moisés, talvez estava fazendo o quê? Estava trabalhando, pastoreando. Quando ele chama Davi estava onde? Estava lá para as ovelhas. Deus não chama preguiçoso. Deus chama sempre quem está trabalhando. Gideão estava onde? No lagar. Deus chama trabalhador. Deus chama aqueles que são ocupados. O trabalhador está sendo ocupado. Eu estou ocupado. Eu tenho muita coisa para fazer. Deus sempre chama esses ocupados. Deus nunca chama aquele que está com a boa vida. Aquele que está com, como a gente diz, doendo na sombra. E Eliseu ele tinha algo um pouco diferente do normal, ele tinha laços profundos familiares, ele amava o seu pai, a sua mãe, respeitava, dava honra. Elias, posso falar com meu pai e minha mãe e me despedir deles? Possivelmente era um bom filho, prezava pelos seus familiares. Ele não usou o chamado de Deus como escape dos seus familiares. Ele foi pai para ela. Deus escolheu Eliseu e separou para a sua santa obra antes de ninguém saber. Ele ainda trabalhava para as juntas de boi, arando a terra de seu pai, e Deus já havia escolhido ele para fazer uma grande obra. Que não seria mais adiarar a terra de uma família, mas adiarar muitos corações desejosos de conhecer as verdades de Deus. Saindo do ostracismo de uma vida individual, inesquecível para a vida de um profeta de Deus Altíssimo, selando o seu nome no livro da vida, na história da nação de Israel, na Bíblia Sagrada para sempre. Deus escolheu Eliseu. Deus fez aquele homem
são chamados para serem salvos e receber a glória do Filho do Altíssimo, do Filho do Altíssimo. Deus tem chamado homens e mulheres para fazer com que o seu reino se estabeleça profundamente na terra. Mas Deus, Ele precisa muito mais do que um simples crente, que venha no domingo na igreja, que venha nos cultos da igreja regulares. Eliseu prontamente deixou o que estava fazendo e entrou a escola do profeta. Pediu para se despedir de seus pais, irmãos, amigos. Veja bem, a gente leu o texto central. Ele queimou aquilo que poderia atrapalhar ele no trabalho de Deus. Ele sabia lá qual a necessidade de queimar, qual a necessidade de botar fogo no instrumento do trabalho dele. Porque ele sabia que se ele tivesse um plano B, um plano C, um plano D, um plano D, isso ia atrapalhar a vida dele. Porque ia ter sempre alguma coisa para se apegar se não desse certo. Se não der certo, eu volto lá para a casa do meu pai. O instrumento está lá, os bois estão lá, você arar a terra. Ele queimou do povo hoje. Vamos comer todo mundo aqui. Ele podia ter mantido a junta de bois por uma eventualidade que não desse certo a vida como profeta. Mas eu penso que ele deve ter pensado naquela junta de bois, porque ele foi chamado como uma armadilha espiritual, um retrocesso, um recuo, um olhar para trás. Muitos são os apelos às juntas de bois que têm sido crentes, que têm professado sua fé em Jesus, a olhar para trás, a recuarem na pessoas que tornam-se e tornaram-se e continuam se tornando infrutíferos nas coisas de Deus. Péssimos exemplos daqueles que recuaram e olharam para trás. A mulher de Ló, olhou para trás. Dizem que era curiosidade. Prefiro acreditar que era saudade do que ela vivia. O povo de Israel olhou para trás, lembrando dos supiros e leões, alhos e cebolas do Egito, quando se viram ali entre as montanhas e o Mar Vermelho. Eu, cara, se fosse a gente para cá, mas se eu estivesse lá comendo sopa de alho, cebola. Demas, auxiliar de Paulo, missionário, diz a palavra que aquele amor presente certo abandonou a mão de Deus. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás para que a vontade de Deus se estabeleça. A mulher que deixou seu cântaro para a mulher de Jesus, a samaritana, Bartimeu, o cego, deixou sua carne liberada e impediu de se aproximar de Jesus. São proibidos de seguir Jesus os que valorizam segurança e conforto acima do Senhor. Tem gente que quer ter segurança e conforto. Meu irmão, só pede segurança e conforto porque você não vai ter. Segurança e conforto só Deus. Tem gente que dá preeminência às coisas materiais acima de Deus. Os que olham para trás para a vida velha. Cristo não se agrada dos soldados de verão dos círculos turísticos. Ou como aqui eu aprendi no Amarelhão, os nomes de igreja. Aqueles que entram na igreja, se alimentam, quando não tem mais o que se alimentar, já gastaram toda a terra, se vão embora. Ou é quente, ou é frio. Eliseu estava na sua vida de vaqueiro, então para fazer qualquer coisa. Foi para fazer uma grande obra. Muitos são chamados para fazer parte do trabalhador da sua obra na terra. E a nossa parte é falar do amor de Deus para salvar as almas do inferno, da perdição. Filipenses 3,13, Paulo disse que havia algo que ele estava se esforçando para fazer. E ele fala que ele estava se esforçando para fazer, porque ele não conseguia esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Não fui eu que falei isso. Foi Paulo, o apóstolo Paulo.
Antes de conhecer a Cristo, Paulo era um homem mau, mandava prender, matar cristão, homem com sangue de irmãos nas suas mãos. Imagina o arrependimento daquele homem à noite quando ele dormia. Imagina, matei meu irmão, matei meu irmão. Como é que o homem supera isso? Porque durante o dia tem muita coisa para fazer, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, e fecha teu olhinho, que aí começa a ver o que aconteceu durante o dia, e o que vai vir depois, no dia seguinte, aí você deu. Aí é você Deus. Imagina a arrependimento daquele homem. Como é que ele conseguiu superar aquilo e ainda ser um homem usado por Deus, livre da condenação e culpa? Ele responde lá no versículo seguinte: eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo. Paulo decidiu que apenas uma coisa podia ser feita com o passado: entregar para Deus. O que mais o diabo quer na sua vida é te lembrar do seu passado. O que você fez para te culpar, para te fazer tudo, para te adoecer, para te trazer nada, para te trazer remorso, para te desestabilizar. Só havia uma coisa a ser feita no dia de Paulo, e deve ser para nós todos, dizer para Deus, atendendo o chamado para pregar o Evangelho, amar ao próximo e amar o Senhor acima de todas as coisas. Quando a gente coloca Deus como prioridade no nosso ser, Ele toma as nossas confusões e transforma em milagres. Ele pode até usar os nossos erros para o nosso bem, se a gente confiar nele. Se a gente ficar arraigado no passado, a gente vai deixar de ter as oportunidades que o dia de Deus oferece, porque está agarrado no passado. A gente tem que alinhar o nosso sonho com o sonho de Deus. Não fazer com que o sonho de Deus seja real com nós. Então, é um passo hoje, é um passo amanhã, é um passo depois de amanhã. E quando a gente for dar uma olhada, a gente está mais longe do mundo e mais perto da cruz. A gente está mais longe da treva e mais perto da luz. Tem gente que abandona a fé, a comunhão com os irmãos. E hoje sempre tem dificuldade grande para voltar aos sonhos de Deus. Tem gente que tem dificuldade. Eu hoje estou aqui pregando, mas há 6 anos atrás, eu estava numa crise, desacreditado que Deus tinha algo para mim. E o que eu mais queria era ficar longe de tudo que me dizia respeito à casa de Deus. Não a Deus, mas a casa de Deus. A tomar conta das coisas de Deus. Enfrentar a vida como trabalhador, para mim é algo assustador, eu não queria mais. Só que a minha família sabe que eu passei, então eu não queria mais. Tudo que eu havia planejado nos meus olhos, não havia nada para ser. Pessoas próximas não acreditavam no meu chamado. A nova vida não trabalha com votação para a ordenação do pastor. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Tive mais gente que falou para não me levantar para pastor, para não me ordenar, do que gente que falou para me ordenar. Minha esposa está em São disso. Eu tive muito mais reprovação da maior parte dos pastores da minha denominação do que aprovação. Falo com todos os outros, eu também com todos os outros. Não sei como é que é na minha cabeça deles em relação à minha pessoa no ministério.
mas eu busquei forças onde eu não tinha. Busquei forças em Deus. Tentei enxergar os problemas, clamei todos os dias. Deus, se o Senhor quiser escolher alguém, escolha eu. Eu quero fazer a sua vontade, ser usado na sua obra. As suas promessas não falham. Um dia eu vou levantar daqui. Eu já entendo que Deus não escolhe os mais perfeitos, os mais habilidosos, mas Ele escolhe aqueles que querem largar o passado para trás e viver algo novo na sua presença, fazer a vontade dele aqui na terra. Então, não tenha plano B, não tenha plano C, não se agarre. Não se agarre ao passado. Tinha o equipamento de arar para cozinhar a carne e ter quem precisa dele. Deixa ele saborear e parta com Deus sem olhar para frente. O caminho com Cristo é um caminho sem retorno. O retorno quem faz somos nós. Fecha os olhos,